eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, só igreja, coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, coração. Glória a Deus, amém? Podemos sentar, irmãos. Como nossa programação de hoje, o PNL Day, foi adiada, tivemos a necessidade de preparar a nossa EBD hoje de manhã e o culto. Por isso que os irmãos estão me vendo aqui de novo, porque eu não quis pegar ninguém de surpresa para vir pegar, porque estava muito em cima da hora. Então, assim, a responsabilidade eu tenho que assumir. Eu ia chamar a Ruth para pregar, mas deixei ela fora dessa. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios, capítulo de número 4. Provérbios de número 4. Versículos de número 25 e 26. Provérbios número 4, 25, 26, que diz o seguinte: os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Agora vamos a Provérbios 16, versículo de número 3, que diz: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Amém? Amém? Confia no Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos como igreja do Senhor para lhe prestar culto. Mas precisamos da tua direção, a direção do teu Santo Espírito, para a ministração da tua palavra, como também para cada um de nós, a recebermos e a vivermos pela graça. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, dentro desse mês da família, famílias na presença de Deus,
eu quero falar hoje um pouco sobre intencionalidade no seio da família. Nosso Deus, Ele é um Deus intencional. Ser intencional é viver com propósitos estabelecidos, propósitos definidos, viver comprometido com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, para que as nossas vidas frutifiquem e dê resultado diante daquilo que Deus quer para as nossas vidas, diante do seu chamado. Então, a nossa vida aqui como igreja do Senhor, como servos do Senhor, mas como também como membros de uma família, como pais, como filhos, como irmãos, enfim, nós precisamos viver uma vida com intencionalidade, uma vida com propósito. E a questão que não pode fugir é a indagação que a gente precisa lançar sobre nossa vida, é a seguinte: eu tenho vivido com intencionalidade, eu tenho vivido com propósito familiar dentro do projeto de Deus para a família. A minha caminhada, eu tenho vivido essa intencionalidade. E a gente precisa amadurecer em relação a isso, porque geralmente a gente vive como família dentro dos padrões seculares, no sentido sociológico, moral, né? De prover, de cuidar, de dar um bom exemplo, enfim, desses valores seculares, morais, mas que estão dentro também de princípios bíblicos, né? Mas isso tudo tem que caminhar com a intencionalidade de transmitir valores espirituais, valores de fé, valores da palavra de Deus no seio da nossa família. E aí que a gente para e começa a pensar que os grandes problemas hoje na família cristã decorrem dessa falta de propósito, decorrem dessa falta de intencionalidade de viver os propósitos de Deus com as nossas vidas dentro do nosso seio familiar. Nós somos chamados para testemunharmos Cristo. Isso é intencionalidade por onde nós passarmos, e em especial no seio da nossa família, pois ali é o nosso primeiro ministério. Se você está brigando para ter um ministério dentro da igreja, lembre-se que seu primeiro ministério é dentro de casa, na sua casa. Quando faltam esses propósitos, preste bem atenção, essa intencionalidade de propagar Deus, de viver Deus, de manifestar a fé em Deus dentro do nosso lar, os objetivos por nós implementados são totalmente equivocados, por mais que a gente deseje um bem-estar para a nossa família. São equivocados. Por quê? Toda a construção da nossa família
deve ser pautada naquilo que nos ensina os Salmos de número 127, que assim diz. Cadê ele? Salmos de número, chegando lá, 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, a nossa intencionalidade é no sentido de buscar trazer Deus dentro do nosso lar. Viver Deus, praticar a presença de Deus dentro da nossa casa. Isso é intencionalidade, é ação, propósito cumprido dentro do nosso lar, não é? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá, e o dá enquanto dorme. Então, irmãos, não adianta a gente não despertar para a reflexão da necessidade, da intencionalidade de propósito dentro do nosso lar, se nós negligenciarmos isso na nossa vida. Quando a primeira demonstração disso é quando o nosso foco como líderes da nossa família e como membros da nossa família, ele perde essa intencionalidade ou não prioriza essa intencionalidade para valorizar mais o material. A busca da satisfação das necessidades materiais dentro da nossa casa. A realização do prazer dentro da nossa casa. E precisamos trabalhar. Precisamos prover o nosso lar. Precisamos cuidar da nossa família. Mas tudo isso, irmãos, em primeiro lugar, tem que vir do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Por que o salmista Salomão diz isso? Por força da experiência dele de vida. Um homem que tinha tudo, o extremo da sabedoria e da riqueza. Mas lhes faltou uma coisa muito importante. Sabe o que foi? Obediência aos ensinamentos do Senhor. Não adianta você ter sabedoria ao máximo se você não for obediente. Não adianta você ter todos os recursos materiais se você não for obediente. Salomão caiu por falta de obediência. Então, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, você quer ter uma família frutífera? Você quer ter uma família direcionada a um futuro bem-aventurado, um futuro digno, um futuro estruturado, né? Seja intencional dentro da sua casa. Seja intencional com você, para que você cresça, amadureça, seja diferente, quebre princípios, valores, comportamentos que lhes são prejudiciais na formação da sua família, para que você possa realmente viver como o Senhor quer, com intencionalidade. Mateus, ele fala isso de forma clara, quando diz lá naquela passagem de Mateus 7:24, feliz é o homem que estabelece a sua casa sobre a rocha.
pode vir a tempestade, o vento, a chuva, e a sua casa não será o quê? Destruída, não será abalada. Então, irmãos, o que é que a gente pode avançar dentro dessa postura? Dentro dessa postura que nós precisamos desenvolver neste tempo de conceitos errados, propostas doentias, influências mundanas que visam destruir, desconstruir todo o princípio de Deus, em especial em relação à família. Eu estava na minha academia na sexta-feira e uma pessoa falou assim: Jorge, você já viu falar no bebê reborn? Aí eu falei assim: eu não, então você está desinformado. E você, eu podia dormir sem essa. Pastor não pode andar desinformado, eles têm que estar andando dentro do contexto da sociedade. E aí eu fui chegar a ver o que é esse bebê reborn. Born, nascer de novo, nascido novo, alguma coisa assim essa expressão quer dizer, né? E está se tornando uma febre no meio das famílias. Pega-se um objeto chamado boneca, um bebê, né, um bebê, com toda a estrutura de aparência humana ao extremo, não é? E passa-se a viver com intencionalidade, de forma fantasiosa, um relacionamento de pai e filho, e de irmãos com um objeto. O governo já tem um projeto, um negócio tão sério, pesquisando, que já tem um projeto proibindo levar esses bebês para o SUS. Vocês sabiam disso? Isabela, cuidado, você que é pediatra, alguém chegar no seu consultório para fazer uma consulta com o bebê reborn. Quem me aparecer aqui com o bebê reborn na igreja, já sabe que vai para o gabinete. Amém? Estamos fechados? Adulto e criança. Então, irmãos, a gente precisa, olhe como a gente valoriza intencionalmente aquilo que nos é prejudicial, para priorizar aquilo que é necessário, em detrimento daquilo que é necessário. Nós estávamos começando a EBD aqui, e eu estava aqui com 7 ou 8 pessoas. Como é que eu posso ser intencional, ter uma estrutura bíblica formada, se eu não vivo essa intencionalidade de querer aprender? E como é que eu vou transmitir para os meus filhos? A minha geração. Eu fico maravilhado quando vejo ali em Timóteo, Paulo falando: você foi instruído por sua avó Eunice, sua avó Eunice, sua mãe Lloyd, né? Não sei se é o contrário, né? Pela fé verdadeira. Como é que a gente pode instruir se a gente não aprende? Como é que a gente vai ver a nossa geração com solidez no futuro para repreender, para não se deixar contaminar, se nós não investimos hoje em nós, para vermos a nossa geração de forma saudável? Vou apertar o juízo de vocês aqui um pouquinho, e tem que apertar, pastor é para isso. Nós tínhamos o PNL Day hoje, quantas famílias? 60. 60 vezes 2 ou 3 pessoas, daria 180 pessoas. Para ir para lá.
mas aqui no culto eu não tenho 180 pessoas. Eu não tive isso na EBD. Então, são coisas que a gente precisa refletir. A gente precisa pensar a nossa responsabilidade em relação à intencionalidade dentro da nossa casa. Não adianta, irmão, se a gente não investir, se a gente não pagar o preço. Quando a gente investe nos nossos filhos hoje, quero trazer para você como primeiro ponto a negligência da transmissão intencional da identidade bíblica dentro da nossa casa, dentro do seio da nossa família. Quando a gente negligencia isso, nós estamos gerando tragédia espiritual no futuro da nossa família. Pensa bem, olha a responsabilidade nossa. Você quer amar a sua família? Se você diz que ama a sua família, invista no espiritual dela. Uma geração responsável que conheceu Deus tem que transmitir para outra geração a responsabilidade de conhecimento desse Deus. Olha o que diz a palavra em Juízes 2:10. Surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Aquela geração não conhecia o Senhor por quê? Porque não lhe foi ensinado. Não lhe foi demonstrada o viver a fé aos seus descendentes. Eu creio que seu desejo do coração é ver sua família crescer e ver sua família desenvolver na presença de Deus, não corrompida e contaminada por este mundo. Nós vamos ter, como eu ministrei aqui outro dia, de um dia termos que lançar os nossos filhos no rio Nilo, no rio da morte. Eles não vão ficar o tempo todo debaixo das suas asas. Precisamos betumar o cesto, protegê-los nesse sentido, para que eles possam enfrentar esse mundo aí fora, sem esquecer do Senhor. E aí a responsabilidade é nossa. Surgiu outra geração que não conhecia o Senhor. Faltou o quê? Intencionalidade na sua vida. Olha, eu quero dizer que a gente vive dentro de uma realidade. Eu quero dizer que eu sei que você tem filhos para cuidar, tem marido e mulher para cuidar, tem casa para cuidar, tem seus compromissos de trabalho para resolver. Você tem suas demandas seculares para satisfazer, você tem isso tudo. Você tem jornada de trabalho para cumprir. Mas se a gente deseja viver Deus, a gente vai achar tempo para suprir tudo isso. Todas essas coisas vão continuar acontecendo, mas é questão de prioridade. Se Deus for a prioridade na sua vida, ao viver Deus, em transmitir Deus na sua casa, você está vivendo a intencionalidade de formar uma geração diferente, que não vai ficar vulnerável às ideologias, aos prazeres, às bandejas deste mundo. Quero pensar com vocês que a gente precisa ensinar mais os nossos filhos o que é pecado, o que desagrada a Deus, o que nos afasta de Deus. Não se fala de pecado dentro das casas, porque é uma permissividade silenciosa, e a gente tem que confrontar. Anos atrás eu vi uma ministração de um pastor
e o hábito saudável de todos os dias aquela família está reunida à mesa nas refeições, e por algumas vezes entrava em algum tipo de conversa que não eram agradáveis ao Senhor, um fuxico, né? Um julgamento desnecessário, né? E ele sempre abria a boca e dizia assim: vamos parar, porque isso não edifica. A gente precisa ver dentro da nossa casa o que é que edifica ou não a nossa família, o que é que agrega ou não valores espirituais na nossa família. Mas a gente está calado em relação a isso. Criança tem mandado em pai, crianças dirigindo a vida de pais, valores totalmente invertidos. Eu, com minha neta, eu falo sempre: não pergunte o que é que ela quer. Não pergunte, você tem que dar o que você tem. Porque quando você cria a opção, você já causou um problema. Não está aqui, o almoço é esse. Ah, eu não quero, o prato é esse. Não ofereça. Porque você tem que mostrar as realidades. Isso é responsabilidade nossa. A gente precisa ser intencional, porque quando aquele povo deixou, não conhecia a Deus, eles passaram lá em Juízes a cultuar outros deuses. A nação de Israel estava cultuando outros deuses, porque uma geração não transmitiu para a outra. O evangelho ele é geracional, de geração para geração. Eunice, Lloyd, Eunice, Timóteo. E as gerações têm que saber conviver. Aquele tempo, no meu tempo eu fazia isso, que era assim, não sei o quê. No seu tempo, não é? Não importa socialmente como é que era, mas o tempo de Deus é para viver sempre debaixo dos padrões de Deus. No passado era para viver no padrão de Deus, no presente é para viver no padrão de Deus e no futuro viver no padrão de Deus. Isso cabe a nós, através de quê? De atitudes práticas. Intencionalidade, propósito. Minha família na presença de Deus requer de nós intencionalidade, propósito definido e atitudes vindo de mim, vindo de você, como exemplo dentro da nossa casa. O Salmos 145, versículo 4, ou verso 4 diz: uma geração, preste bem atenção, contará a outra das tuas obras e anunciará os teus atos poderosos. Qual é a responsabilidade nossa? Contar, viver, testemunhar nessa geração, dentro da nossa casa, para que a geração dos nossos filhos, familiares, parentes, virem, eles estarem vivendo o padrão de Deus, anunciando os teus atos poderosos. Eu fico imaginando aqui a misericórdia de Deus, porque se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido destruídos. E a palavra nos afirma isso, que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos destruídos.
Porque se fosse depender de nós, na nossa negligência, na nossa fraqueza, na nossa falta de responsabilidade plena com o chamado nos dado por Deus, nós estaríamos vivendo de uma forma totalmente catastrófica. Como viveu na época de Noé, que chegou ao ponto de Deus destruir todos os seres viventes, exceto a família de Noé. De corrupção que estava. Mas como Deus é um Deus de propósito, é um Deus intencional, Ele preservou uma família para começar tudo de novo. Mas Ele disse que jamais destruiria a sua criação depois do dilúvio. Não mais haveria esse tipo de destruição. Porque Ele confiou a nós, confiou àquela família, o crescer e o multiplicar novamente. Crescer diante da presença dEle, frutificar espiritualmente e multiplicar organicamente. É o chamado de Deus. Isso tudo está por detrás da intencionalidade na transmissão dos valores da fé e da fé propriamente dita. São atitudes práticas. A gente precisa, dentro dessas atitudes práticas, transmitir o quê? Espiritualidade. E desconstruir toda religiosidade. Deus é um Deus que requer de nós que a gente viva e o adore em espírito e em verdade. A religiosidade vivida de forma equivocada por nós, ela gera grandes prejuízos. A nação de Israel, ela tentou se ajustar, agregando valores religiosos ao compromisso com Deus, aos ensinamentos de Deus. As práticas religiosas, elas, naquele conceito, eram até mais importantes do que viver os ensinamentos da Torá. Então, irmãos, a gente tem que parar e pensar em que ponto ou em que pontos de religiosidade espiritual eu tenho ainda nutrido na minha vida. Não é? Que religiosidade eu tenho vivido? Não é? A religiosidade de dizer que eu vou para o culto terça, domingo de manhã, talvez eu vá na EBD e vá no... Isso não é espiritualidade. Espiritualidade é muito mais do que isso. Espiritualidade não é você chegar aqui e oferecer e devolver um dízimo e uma oferta e sair com seu coração aplacado e dizer, eu estou bem com Deus. Não é eu chegar aqui, cantar louvor e chorar e dizer, não, eu estou bem com Deus, mas isso tudo é na nossa visão. A gente tem que parar e perguntar, qual é a visão que Deus tem tido de mim? Senhor, qual é a visão que o Senhor tem de mim? Qual é a visão que Deus tem da gente? Porque Deus tem visão de nós. Como Ele teve de Jó, viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Deus tem visão de nós. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua espiritualidade? Como é que você tem vivido e praticado a presença de Deus dentro da sua casa? Você tem testemunhado Deus? Você tem testemunhado Deus dentro da sua casa? Você tem vivido o fruto do Espírito dentro da sua casa? O seu testemunho, o seu compromisso dentro da sua casa tem refletido na vida dos seus filhos? Presta bem atenção. Muitas coisas que acontecem na história da nossa família, dos nossos filhos, nas gerações que vêm, é fruto daquilo que nós praticamos hoje, em relação ao nosso compromisso com Deus.
espiritual. Eu já vi muitas mães, muitos pais falando: eu criei meu filho na igreja. Já viu alguém falando isso? Já viu? Eu criei meu filho na igreja. Criou religioso, não criou um cristão, um discípulo do Senhor. Porque o que ele soube oferecer foi aquilo que ele tinha religiosidade. Não tinha quebrantamento, não tinha espiritualidade, não tinha relacionamento com Deus. Isso a gente precisa construir, porque Deus nos deu o Espírito Santo para que isso fosse realizado. Nossos filhos, nossos relacionamentos dentro da nossa casa, as pessoas têm que ver Deus em nós. Com nossos defeitos, com as nossas qualidades, mas tem que ver propósito de vida espiritual dentro do nosso ser, porque nós não somos perfeitos, nós podemos errar, mas os nossos filhos, nossa família em geral, nossos relacionamentos, nós temos que transmitir Deus dentro da nossa casa, edificar nossa família sobre a rocha, através do nosso testemunho. Por isso, tenha sempre tempo, preste bem atenção, de ensinar valores espirituais para os seus filhos. Tenha sempre tempo para ensinar valores espirituais para seus filhos. O que é que fala Provérbios? Eu vou ter que ler, mas eu vou ler pausado, como se eu estivesse lendo uma poesia, para que a gente tenha percepção da profundidade disso. Provérbios 4. Como ali ele diz, Salomão, a responsabilidade em conjunto de cada um de nós, dentro do nosso lar. Ele diz: filhos, ouvi a instrução do pai e ficai atentos, para que alcanceis o entendimento. Os filhos têm que estarem sendo ensinados para viverem isso. Não abandoneis o meu ensino, pois eu vos ofereço o quê? Boa doutrina. Para nós, Atos 2,47 fala da doutrina dos apóstolos, dos ensinamentos que o Senhor passou para os apóstolos. Precisamos vivê-lo. E ele diz: quando eu era criança, olha que coisa linda, Salomão falando. Pense bem, o homem mais sábio do mundo. Olha que sabedoria materializada aí, olha. Quando eu era criança, vivendo em companhia de quem? De meu? Ai, coisa linda. Vivendo em companhia de Davi, quando eu era criança. Aos ensinamentos. O único na estima de minha mãe, ele me ensinava e dizia: que o teu coração conserve as minhas palavras, ensinamento do Pai. Guarda os meus mandamentos para que tenhas vida, ensinamento. Adquire sabedoria e o entendimento. Não te esqueças nem te desvie das palavras da minha boca. Não as abandone a sabedoria, e ela te guiará. Eu estava conversando com o irmão Fernando há pouco, que a gente precisa tanto de sabedoria, Fernando, que Deus sabe que a gente precisa, e ele fala assim, em Tiago: se você quiser sabedoria, peça a Deus que Ele lhe dá deliberadamente. A gente tem pedido sabedoria a Deus? Aí ele vem: ama, e ela te protegerá. A sabedoria é o principal, portanto, adquire a sabedoria. Sim, adquire o entendimento com tudo o que possuis. Se a estimares, ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Ela te dará a tua cabeça como diadema de graça e te entregará uma coroa de glória. Ó meu filho, ouve e aceita as minhas palavras, para que se prolonguem os anos de tua vida. Eu te ensinei o caminho da sabedoria
e te guiei pelas veredas da justiça. Ensinamento dos pais. Quando andares, teus passos não se confundirão. Se correres, não tropeçarás. Apega-te à instrução e não alargue. Guarde-a, porque ela é a tua vida. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quanto nós estamos devendo no nosso relacionamento familiar. Quanto nós estamos devendo. Quantas gerações de crente têm se perdido. Quantos presídios estão cheios. E isso é triste. Mais de 60% dos presos do país têm a declaração que vem de família evangélica cristã. Isso é sério que a gente precisa pensar. Como é que nós estamos vivendo a intencionalidade da palavra de Deus em nossa família? Por isso, meus irmãos, eu quero concluir com vocês e comigo. Minha família na presença de Deus, ela precisa que a gente tome a postura principal de ser persistente na educação dos nossos filhos. Persista, invista. Trabalhei a semana toda, mas não abra mão de estar na presença de Deus. Não abra mão de orar com seus filhos. Não abra mão de ensinar seus filhos a palavra de Deus. Ontem eu acabei o meu almoço, dia de sábado, doido para dar uma descansadinha. Não, foi sexta-feira, doido para dar uma descansadinha. Aí Estela falou assim, quando tenho tempo, eu gosto de dar uma dormidinha depois do almoço, descansar um pouquinho. Ela falou assim, vovô, eu sim, diga Estela, vamos ler comigo uma historinha? Eu falei assim, ô Jesus, tenha misericórdia, eu querendo dar uma descansadinha. Aí ela, para me abençoar ainda, pegou 3 livros. Eu assim, vamos lá, e deitei na cama, primeira história de Noé. Aí eu peguei Noé, fiz aquela festa toda e não sei o quê, e ela lá maravilhada, eu vi tudo. Eu abri mão um pouquinho da minha necessidade de descanso para fazer o que uma família deve fazer. Né? Investir tempo com persistência na nossa geração. Não abra mão. Nós temos essa responsabilidade social de entender que nós somos uma grande família de Deus como igreja. Nossas portas também devem estar abertas para ensinar pessoas que não conhecem a palavra de Deus, né? Chamados para viver esse evangelho aí fora, como igreja do Senhor, abençoando vidas, abençoando famílias. A gente precisa ensinar as verdades de Deus para os nossos filhos e vivê-la dentro da nossa casa. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus e que a gente desperte para a intencionalidade dentro da nossa casa. Feche seus olhos. Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e Te agradecemos por Tua palavra, que nos desperta mais uma vez para vivermos, Senhor Deus, intencionalmente, dentro da nossa casa, dentro da nossa geração, o compromisso, ó Deus, de desenvolvermos o que o Senhor tem nos ensinado, praticarmos o que o Senhor tem nos ensinado e abençoarmos através daquilo que o Senhor tem nos ensinado a nossa família. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos desperta a cada dia para termos compromisso, para investirmos com persistência dentro da nossa casa, Deus, o cuidado que o Senhor nos deu para cuidar dos nossos. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós repreendemos todo
o pensamento, todo o entendimento que se encontram cativos ainda pela religiosidade, pelas coisas do mundo, pelas fraquezas humanas, Senhor Deus, e nos dá, Senhor Deus, um novo direcionamento através da Tua palavra, uma nova disposição, um novo ânimo, para vivermos realmente a presença do Senhor dentro da nossa casa. Assim te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe. Nós